Hoje eu gostaria de compartilhar uma percepção que eu tive recentemente, que acredito que vai tornar minha vida muito mais fácil, muito mais leve de se viver. E talvez eu possa ajudar alguém também com essa reflexão que eu fiz, com essa consciência que eu tive, né? Então eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar esse assunto. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com entregar qualidade naquilo que eu faço. E por muitas vezes muito perfeccionista também. Então, no meu trabalho, nas minhas amizades, nos hobbies que eu fazia, em tudo que eu fazia, eu sempre me cobrei muito. E principalmente em situações onde eu tinha que me expor, eu sempre me planejava de uma forma assim muito exigente, muito rígida. Muitas vezes eu decorava, né, na escola ou depois na faculdade, até no trabalho, quando tinha que fazer algo onde eu tivesse que me expor, eu normalmente escrevia e ficava decorando as falas e tudo mais para que saísse perfeito. E eu sentia que essa forma de viver, ela me deixava assim muito esgotada, eu me sentia assim desgastada. E até que um dia eu falei assim, não tá certo isso, eu acho que não é assim que a gente tem que viver, isso não é uma forma saudável de se relacionar, de existir, de funcionar. E eu comecei a refletir a respeito das minhas decisões e de como que eu deveria me comportar. E eu cheguei à conclusão seguinte, eu tinha já muitas qualificações, eu sou formada, tenho pós-graduação e na minha cabeça eu ia atingir o sucesso financeiro caso eu fosse aprovada num concurso público, que era o meu objetivo, que eu queria estudar muito para passar e realmente estudei, fiz algumas provas, fui muito bem e tudo mais, mas não fui chamada. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Será que a vida tem que ser esse peso mesmo? Tem que ser esse fardo onde você se desgasta pra caramba e muitas vezes o resultado não vem do jeito que você quer? E também eu pensava no seguinte, tá, eu vou estudar para um concurso público, vou ser aprovada, mas e aí, será que eu vou ser feliz com aquele salário, com aquela rotina, com aquele dia a dia? Será que é realmente isso que eu quero da minha vida? E a minha resposta foi não, não é isso que eu quero. E aí eu pensei, mas então o que eu tenho que fazer para ser feliz? Para me realizar, para atingir meus objetivos? E a intuição que eu tive, a resposta que eu tive, foi que eu precisava me expor mais, que eu precisava falar mais do que eu sabia, mostrar mais do que eu sabia. E eu tinha muita vergonha, eu me achava muito inferior. Eu achava que tudo que eu fizesse não era suficiente, por mais que eu estudasse, eu tinha que estudar mais, sempre tinha alguém melhor do que eu, enfim. E aí eu decidi mudar um pouco a minha postura. Isso aconteceu já faz um bom tempo, na verdade, e foi mais ou menos ali perto da pandemia, eu comecei a ter mais iniciativa no meu trabalho. Então, eu normalmente ficava na minha, eu ficava quieta, não dava muita opinião sobre as coisas que aconteciam. Eu via pessoas fazendo coisas que eu falava, não é assim que faz, mas eu não falava nada. E aí eu comecei a ter mais iniciativa. E como a gente estava na época da pandemia, a gente estava trabalhando em home office, eu me senti mais à vontade em me expor ali pelo digital, né? Me senti mais à vontade em me expor e não ter tanto medo do que as pessoas iam pensar. Eu comecei a ignorar o que as pessoas poderiam pensar, porque eu não estava vendo ninguém, eu não sabia que se iam me julgar ou não. Então eu comecei a me expor ali, me expressar em situações simples. Às vezes eram coisas assim bem simples mesmo de procedimento que eu
me expunha ali para ajudar, para tentar facilitar o trabalho, e isso começou a ser visto. Os meus coordenadores começaram a perceber a minha iniciativa. E aí eu fui ganhando confiança e me sentindo mais à vontade para me expor. Mas o que eu percebi de fato agora, mais profundamente, é que no final das contas, não importa se você tem uma graduação, uma pós-graduação, se você não é formado, se você fala outro idioma, não importa. O que importa é o que você mostra. E na verdade você nem precisa mostrar tanto assim. Você só precisa demonstrar que você tem coragem de tomar decisões, de se expor, de ser proativo. Muitas vezes o ser proativo não é você mostrar grandes coisas, não é você chegar num grande público e dar uma palestra sobre economia, né? Por exemplo. Pode ser simplesmente você ter iniciativa de fazer um café, ou você ter iniciativa de ensinar um colega a mexer num programa, ou a passar um treinamento para um colega que entrou recentemente. Com certeza você sabe mais do que uma pessoa que acabou de entrar no seu trabalho, por exemplo. Você tem alguma coisa para ensinar para ela, nem que seja mínima. Então, no final das contas, o que importa é a sua iniciativa, é a sua coragem de se expor. Não é a sua graduação ou tanto que você estudou, não é isso que vai fazer diferença. E é por isso que as pessoas, às vezes, que não têm tanta capacitação, elas acabam avançando mais na vida, ou tendo mais dinheiro, ou sendo mais influentes, ou se tornando referência, porque elas têm essa coragem de se expor, elas têm iniciativa, elas ajudam as outras pessoas, elas mostram que elas têm coragem, que elas têm decisão. É isso que inspira os outros. Muitas vezes eu me sentia assim, muito mais capacitada, muito mais estudada do que várias pessoas que conviviam comigo, porém eu não estava na posição delas, porque elas tinham mais iniciativa, elas tinham mais coragem de se expor. E é isso que a sociedade espera de nós, que a gente tenha coragem. E do outro lado também, existem pessoas que gostam de ter referências, que gostam de ter pessoas em quem elas se inspirem, que gostam de olhar e falar, esse fulano é uma referência para mim, então eu quero me inspirar nele, eu quero aprender com ele. Tem pessoas que buscam essa referência. Eu acho que todos nós temos um pouco disso, de querer que alguém nos ensine, de querer que alguém nos oriente, de querer que alguém nos direcione para alguma coisa. E quando você assume esse papel de ser a pessoa que direciona o outro, você se torna essa referência, independentemente do quanto você sabe. É só a sua atitude de ser um líder, de ser uma referência, já faz outras pessoas se aproximarem de você e te elegerem como esse líder, te elegerem como essa referência, e automaticamente as coisas vão acontecendo para você. Eu, como uma pessoa assim super perfeccionista, super profunda e que gosta de entregar qualidade, que gosta de ser responsável pelo que faz, pelo que fala, eu sempre me podei muito. Eu não tinha coragem de me expor, eu ficava sempre esperando o momento exato, eu sempre achava que tinha alguém melhor do que eu, então eu não fazia. E a verdade é que a gente não precisa de nada disso. Quando você começa a se expor, quando você tem coragem de falar alguma coisa, nem que seja qualquer abobrinha, você já vai abrir muitas portas. E automaticamente, com aquelas pessoas olhando para você e enxergando em você uma referência, você vai sentir vontade de estudar mais. Você vai sentir vontade de adquirir mais conhecimento, de assistir mais vídeos que possam te instruir melhor, de pesquisar mais sobre algum assunto que as pessoas queiram ouvir.
E eu acho que dessa forma é muito mais prazeroso, é muito mais leve, é muito mais tranquilo você estudar, porque você sabe que tem pessoas que estão esperando para receber aquilo. E não você simplesmente estudar, porque se você não estudar, você não vai conseguir o dinheiro, a promoção ou aquele reconhecimento. Essa forma é muito pesada de existir, sabe? Então é muito mais leve a gente simplesmente ter a coragem de se expor, deixar que as pessoas que gostam de você, que se identifiquem com o seu jeito, que elas se aproximem de você e aí você tem aquela vontade boa de estudar, de você abrir um livro e falar, nossa, isso aqui vai ser legal para aquele fulano de tal, né? Ah, isso aqui vai ser bom para aquela outra pessoa que gosta disso, disso, daquilo. E aí você começa a dar sentido para o que você está fazendo, em vez de fazer uma coisa simplesmente para ganhar validação ou para ter dinheiro, enfim. Então, eu descobri isso recentemente e eu acho que as pessoas que estudam muito, que têm muita capacidade, que têm muito, sabe, muito conhecimento, elas deveriam também começar a se expor mais, porque a gente está um pouco carente também de conhecimento, de informação de qualidade e muitas vezes essas pessoas estão escondidas, né? Eu tenho um canal musical no YouTube também e eu sempre ficava muito insegura com a minha técnica vocal, com isso, com aquilo e tal. E todas as vezes que eu postei os meus vídeos, eu não tive nenhuma crítica qualificada, sabe? Nenhuma crítica de uma pessoa que entende de canto, ou de uma pessoa que venha falar coisas que iriam realmente agregar para mim. O que eu tive de críticas foi de pessoas que, pelas falas delas, você já via que a pessoa não entende, sabe? Por exemplo, ai, você usou um autotune aí que não ficou legal, ou mesmo com autotune a sua voz não ficou boa. E não tinha autotune. Então, quer dizer, a pessoa nem sabia o que ela estava falando e eu simplesmente ignorei. Então, assim, muitas vezes a gente se priva de fazer coisas porque a gente acha que vai ter sempre um olhar muito crítico para aquilo e, na verdade, não. As pessoas que estão vendo ali não têm nem coragem de se expor e elas, quando fazem algum comentário, normalmente é sem fundamento e simplesmente baseado em inveja ou coisas para querer te diminuir que não são reais. Então é isso que eu gostaria essa reflexão que eu gostaria de trazer para vocês. Eu acho que é muito mais tranquilo a gente viver dessa forma, a gente se expor mesmo que a gente vai errar, que a gente vai falar coisas que não tem nada a ver, porque no final das contas o que importa é a sua iniciativa, a sua coragem, é isso que acredito que muitas pessoas não têm. E com o tempo a gente vai se aperfeiçoando, com o tempo a gente vai sentindo vontade de estudar mais, de buscar mais conhecimento e de uma forma leve, de uma forma divertida, de uma forma que você consegue sentir prazer no que você está fazendo. E não fazer porque é uma obrigação, porque sem aquilo você não vai ter o dinheiro, você não vai ter o reconhecimento, enfim. Então é isso, espero ter trazido uma reflexão que possa ajudar as pessoas. E é isso, gente. Se você gostou, deixa aí o seu like e até o próximo vídeo.